Alô, galera ligada no Power Streaming Sports, a gente atualiza as informações da dupla Grenal. Começa pelo Grêmio, que tem jogo nesta segunda-feira, às 21 horas, diante do Corinthians. É um jogo atrasado da 15ª rodada da competição. O jogo será na casa do Corinthians, em São Paulo, e o Grêmio precisa da reabilitação após a derrota para o Bragantino pelo placar de 2-0. O Grêmio se mantém no G4, mas precisa do resultado para encurtar a distância para o Botafogo e chegar mais próximo da primeira posição na tabela. O técnico Renato Portaluppi ainda não jogou a toalha. Ainda acredita que enquanto houver chances matemáticas, o Grêmio vai brigar ainda para buscar o título brasileiro. Por isso, é um jogo crucial, o jogo contra o Corinthians, para apagar a má fase do Grêmio jogando fora de casa e justamente retornar ao caminho das vitórias. Para esse jogo, o técnico Renato Portaluppi terá o Rodrigo Eli à disposição. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Bragantino com uma suspeita de uma fratura na face. Fez exames, não há problema, o jogador está liberado para atuar. O técnico Renato Portaluppi e o lateral esquerdo Reinaldo foram punidos pelo STJD pelas expulsões contra o Santos. Porém, o técnico e o jogador conseguiram um efeito suspensivo. O departamento jurídico do Grêmio agiu muito rápido, em menos de 24 horas conseguiu um efeito suspensivo para que o Renato e o Reinaldo possam ficar à disposição para esse jogo contra o Corinthians. Tanto o lateral quanto o treinador pegaram 4 jogos de suspensão, uma suspensão automática já cumprida e, portanto, teriam 3 jogos que não poderiam atuar, além de uma multa. Mas, com efeito suspensivo, o Grêmio aguarda agora um novo julgamento para justamente saber qual será a punição para o treinador e para o lateral esquerdo. Antes de saber do efeito suspensivo, o Grêmio já pediu que o cuiabano, que não estava com a delegação em Atibaia, onde o Grêmio está concentrado durante esses jogos pelo Campeonato Brasileiro, o cuiabano veio de Porto Alegre para Atibaia. O atleta estava se recuperando de dores musculares e reforça o elenco. Pode ficar como uma opção no banco, já que o Reinaldo liberado poderá atuar. Mesmo com a palavra do treinador Renato Portaluppi após o jogo, de que mais uma vez a equipe não competiu e alguns atletas mais uma vez estiveram abaixo, o treinador deve manter a mesma escalação para o jogo contra o Corinthians. Vai dar mais um voto de confiança para os atletas que o Renato não citou nominalmente, mas que estiveram abaixo na partida contra o Bragantino em Bragança Paulista. Por isso, a gente pode projetar o time do Grêmio com Gabriel Grando no gol, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Vilhaçante, Pepe, Carbajo, na frente o Cristaldo, João Pedro Galvão e o Luiz Soares. Antes da gente falar do Internacional, vamos se inscrever no canal, hein? Deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe o nosso vídeo também e, principalmente, se inscreva no canal, que ajuda muito o Power Streaming Sports. Valeu! Agora, pelo lado do Internacional, o Inter se prepara para um jogo contra o Atlético Paranaense na sequência do Campeonato Brasileiro, que será apenas na próxima quinta-feira. O jogo será em Curitiba, às 19h30, e é justamente o último jogo antes do início da decisão com o Fluminense pela Copa Libertadores da América. O primeiro jogo da semifinal será na quarta seguinte da outra semana, no Maracanã. Por isso, há uma dúvida se o Eduardo Cudê vai colocar os principais jogadores ou se vai preservar alguns titulares visando o jogo com o Fluminense. Principalmente aqueles que retornam de lesão, que são os casos do Vitão e do Johnny. Eles estão se recuperando, estão mais uma vez avançando etapas no processo de recuperação. E o fato é que, se o jogo da próxima quinta-feira fosse uma condição normal, em um gramado que seja natural, provavelmente o Inter usaria esses 2 atletas para que eles readquirissem ritmo de jogo depois da lesão. Mas, como justamente os 2 jogadores vão atuariam no gramado sintético, a tendência é que eles sejam preservados para o jogo no Maracanã. Outros atletas também devem ser preservados.
A tendência é que os jogadores que voltam da data FIFA, como são os casos do Ener Valencia, do Rocher e também do Arangues, devem jogar pelo menos alguns minutos, porque justamente não atuaram contra a equipe do São Paulo e precisam voltar ao ritmo de jogo de competição no Campeonato Brasileiro depois das eliminatórias. Então dá para projetar pelo menos um time misto do Internacional, pelo menos alguns titulares sendo preservados, porque depois da vitória com o São Paulo e com resultados já paralelos, o Inter abriu distância da zona do rebaixamento e tem tranquilidade para focar no jogo contra a equipe do Fluminense. Outro ponto importante é relacionado ao volante Rômulo. O atleta entrou no segundo tempo na vitória sobre a equipe do São Paulo e deve ser comprado pelo Internacional. O contrato dele de empréstimo se encerra no final do ano, mas o atleta tem agradado o técnico Eduardo Cudê. No primeiro momento, o Cudê acabou no seu esquema, fazendo com que o Johnny fosse o titular e o Rômulo foi para o banco, mas agora, com a entrada dele e a boa atuação diante do São Paulo, o Inter deve efetivar a compra. É um jogador de 23 anos, o valor é considerado baixo para o mercado brasileiro, cerca de 3 milhões e 600 mil reais, e o Inter vai exercer a compra estipulada em contrato. Com os destaques da dupla Grenal, Marcel Klein.